Nós estamos iniciando mais um programa da igualdade racial. Um programa que tem um compromisso com você todas as segundas-feiras e o nosso compromisso é o de trazer sempre pessoas que fazem a diferença, pessoas que ao longo da sua trajetória de vida têm dado uma grande contribuição no nosso processo de desenvolvimento econômico, cultural, político, social e eu creio que com os nossos apresentados anteriormente e com o nosso convidado de agora, né, de hoje, a gente procura atingir esse objetivo e eu espero que você tenha gostado. E o nosso candidato, não é o nosso hoje entrevistado a esse programa, é uma pessoa também muito especial. Uma pessoa que faz um pouco, né, também da minha vida, né, porque a gente fez alguns trabalhos juntos. E é um prazer enorme recebê-lo. Eu estou falando de Tony Aribati, um itabirano autêntico, até porque a sua identidade com Itabira o fez, inclusive, transformar o seu nome, né, numa marca dos seus trabalhos, seja como empresário da área da gastronomia, porque ele foi um grande empresário na área de hotelaria, e lá também teve a oportunidade de desfilar também sobre esse campo da gastronomia. E um grande incentivador de nós, produtores culturais, nós artistas, que sempre o procuramos e sempre tivemos esse calor, essa recepção calorosa do Toninho, que sempre nos incentivou e continua, inclusive, né, incentivando e, ao mesmo tempo, gostou tanto que ele começou a aproveitar todo aquele espaço de seu hotel para poder colocar também um pouco da sua ferve, né, artística e cultural. Então, bom, nós vamos sair, né, dessa fala aqui para poder receber o Toninho. Boa noite, Toninho. Boa noite, Norberto. Tudo bem? Tudo bem, querido. Prazer muito grande recebê-lo. É nosso. Acho que eu já tinha essa expectativa e fiquei assim muito ansioso e muito satisfeito de recebê-lo aqui. Não, isso é recíproco. Obrigado. Então nós vamos hoje conhecer um pouco do Tony Aribati e ele vai contar, né, desde o começo da sua trajetória enquanto empresário, enquanto estudante, porque também fez vários cursos para poder inclusive se aprimorar e responder a essa ferve que a gente fala aqui, nos trabalhos que ele vem desenvolvendo enquanto poeta, enquanto agora contista, e nos trabalhos que ele tem feito também, né, paralelo, que são das amostras dos trabalhos que ele vem desenvolvendo, alguns eu participei, como foi o caso do Poetizando por Aí. Então é isso, Tony. Como é que aconteceu, né, esse envolvimento seu, né, que passa pelo lado comercial e depois se envereda pela literatura, pela arte e pela aquilo que a gente chama, né, esse envolvimento cultural, né, com Itabira e depois essa descoberta sua, né, que foi caminhando além de Itabira? Vou tentar resumir um pouco porque é uma longa história, mas assim, nos deixa a possibilidade de em outro momento a gente falar um pouco mais a respeito. Mas a minha chegada em Itabira, nasci aqui e saí daqui muito criança. Eu creio que em torno dos 2 anos de idade. Aí nas andanças todas... Até 2 anos você estava nasci aqui. aqui e fiquei aqui mais ou menos até 2 anos de idade. Depois você foi? Aí fui embora com meus pais, né? Corremos, vamos falar no popular, muito trecho, cidades diferentes, estados diferentes. E quando eu retornei a Itabira, conhecendo não só a cidade, mas também os meus parentes, eu já estava em torno de 13 para 14 anos, né? Mais para 14 do que 13 anos. Eu cheguei aqui já do meado do ano para frente. E quando eu cheguei aqui, já havia comigo aquela expectativa de criança e tudo, em função do que às vezes a minha mãe falava a respeito e tal, da cidade e tudo. Então você vai criando imagens, né? Sim. E quando, assim que eu cheguei tudo, de uma certa forma eu fiquei deslumbrado com
parentes, amigos de parentes, e depois com a própria cidade. Quer dizer, foi um reencontro com seus familiares. Sim. E a descoberta também de uma cidade que você havia abandonado aos 2 anos e que você agora... Inconscientemente, né? Mas Sim, claro. aconteceu. E aí, igual eu estava dizendo, de uma forma meio deslumbrada com tudo que estava acontecendo de momento, mas aí, assim, procurei logo me situar e dentro daquilo, assim, procurar qual será o meu norte em relação a essas questões. Havia comigo não só nessa cidade, mas eu sonhava em estudar um pouquinho, né? Então, quer dizer que nessa época você não estava estudando? Não, eu fui ser alfabetizado depois dos 15 anos. Depois dos 15 anos, que foi minha primeira aparição em escolas. E com isso se deve o fato que queimei várias etapas, né? Sim. E Como é que foi isso, né? Você realmente não teve todo aquele procedimento inicial, não. pré-primário, o primário, logo depois o Não, ginásio? eu já cheguei aqui, de uma certa forma, assim, Sim. até burlando, né? Sim. Porque a primeira escola aqui que eu estudei foi a escola Major Lage, né? Que era Sim. no Pará, ao lado do Fórum. Eu entrei lá de cara no 3º ano. Foi uma coisa louca para mim, porque, assim, era muito difícil e eu dentro de uma timidez também muito grande, também não era fácil para você, né? E o professor custou a descobrir essa questão, né? Mas aí, paralelo a isso também, não me faltou nenhum momento, por exemplo, buscar alguém que pudesse também estar me auxiliando, me ajudando, porque a educação na época, por sinal, as escolas muito boas e tudo, mas não havia possibilidade, por exemplo, como o projeto o EJA, né? O que havia na época era o Mobral, Sim. uma coisa nesse sentido. Passando essa parte Então, toda foi a partir daí começa então um processo de superação. de superação, né? Aí eu precisava de ganhar tempo porque eu tinha um grande sonho de trabalhar na Vale do Rio Doce, porque é uma coisa que minha mãe falava antes, olha, em função das oportunidades que tivemos, falando do meu pai, essa foi uma grande oportunidade. Aliás, né, trabalhar na Vale do Rio Doce é o sonho, né, Sim, dos itabirãs de antes, né? exatamente. E comigo não foi diferente. Sim. Comigo não foi diferente. Mas precisava um pouco de uma leitura, né? Porque não era tanto porque o que se empregava era a força, né? Sim. Então veio aí a escola Major Lage. Sim. Aí na escola Major Lage eu fiquei meio semestre lá e fui para a escola do Campestre, Sim. né? O grupo Campestre. E lá aonde que... Lá é Emílio Pereira? Emílio Pereira. Certo. Emílio Pereira, não é? Acho que é, né? Ao lado ali Em frente antigamente era o Armazém da da Vale, aquela Vale, região depois foi a Bandeirante. Bandeirantes e tal. Me foge o nome da escola Tá, agora. ok. Né? Mas aí eu fui para essa escola, mas não me dei por satisfeito porque uma que ia ser uma coisa complicada. Eu não ia absorver saindo de uma terceira ou segunda série, se não me engano, e pular para a quarta, que foi o que eu fiz lá. Sim. Aí acabou que eu parei aí, mas aí eu voltei a fazer supletivo, que começou a ter essa possibilidade, mas não era aqui, ou era Belo Horizonte ou Nova Era. Sim. Né? E aí achei mais fácil ir para Nova Era, mas tinha uma grande dificuldade, são os revezamentos de turno que havia. Então nessa época aí, então você já tinha pulado para a Vale do Rio Doce. Passado um pouco, não dá na cronologia do Sim. tempo, mas assim, só para você entender um pouquinho, que veio a parte que me interrompeu um pouco, porque os revezamentos de turno começou a me desestimular dessa questão. A pessoa te absorver, Isso. você passou a investir mais na Vale. E aí, como é que surge então o seu lado empresarial? Tá. O lado empresarial foi uma influência que veio de início de família de um tio, né? Que veio com boas ideias quando ele era universitário.
E entre rodas, como estava às vezes batendo papo e tudo, ele falava em fazer, em reunir a turma e fazer uma empresa de família, uma coisa nesse sentido. E aquilo foi uma coisa que me deu um estalo em relação àquilo. Eu achei, pô, mas maravilhosa a ideia. Não só as pessoas vão estar ali confraternizando, interagindo e tudo, mas tendo um negócio, né, de família. Aquilo... Você, se me permite, você está falando de Antônio Deusdedit. Antônio Deusdedit, exatamente. Deusdedit, né? Isso, Deusdedit, exato. Na época já estava mais à frente, sim. já caminhava pelo lado da engenharia. Ele já era formado, inclusive, né? Não. Ainda não, ele, né? ele era estudante ainda. Tá. Aí você absorveu esse norte que o Toninho estava abrindo e aí seguiu em frente. Sim, aí com aquilo foi uma influência muito grande, porque essas coisas aconteceram e assim, havia, que eu falo, uns certos devaneios na questão, mas assim, a essência era muito... Característico do sonhador, claro. né? E aí, de que forma começar a angariar, de que forma começar a capitalizar, para até então criar possibilidades para ir galgando outras coisas para frente. Aí comecei dentro vou falar corporação, né? Comecei primeira questão, montar uma barraca e vender algo. Essa aí já foi, então, né, os frutos sim, dessa ideia. Dessa né? ideia. Então, aí já nasce o começo do empresário. Perfeito. Aí, com isso aí, comecei a acompanhar festas e trabalhar, como é o normal até nos dias atuais. Mas a coisa não foi para frente, não. Foi só mesmo uma ideia e dispersaram todo mundo. E com aquilo, assim... eu praticamente fiquei só, né, com essa questão, sabe? Mas para a gente, né, o pessoal entender, né, que tem todo esse processo que o Toninho, da maturação, que ele passa por esse período aí do mercador, né, nesse caso aí, né, da barraca e tudo mais, você já vislumbra a perspectiva do hotel, porque acho que é aí que está a essência da sua vida enquanto artista, a oportunidade que você teve também para poder colocar em prática toda esse sonho, né, de associação do trabalho, né, aí enquanto empresário, quanto o trabalho artístico que nasce também aí. Sim, houve um certo tempo e etapas, né? Sim. Porque nesse tempo aí, por exemplo, não foi tanto tempo em relação que era, vamos falar, um grupo familiar, né? Sim. Que até então as pessoas dispersaram e cada um começou a pensar de forma diferente, por isso não deu certo. E houve então aquela unidade de pensamento, de ideias, exatamente. de comunhão no sentido a gente sonhava muito, mas as ações eram muito poucas, então era só sonhos, sim, né? Então, não tinha utopia, né? Aquela coisa que jogava para frente, né? Que edificava. Perfeito. Aí o que fez? Eu vi que não havia uma certa continuidade em relação àquilo. Mas aí eu falei assim, pensei comigo, mas eu tenho que criar uma outra possibilidade. Vamos falar assim, por exemplo, eu não posso estar visando somente, um exemplo, Vale do Rio Doce, porque tinha outras coisas também para buscar, no sentido, por exemplo, que era a própria situação financeira da gente, na nossa chegada, enfim, dessa continuidade na cidade. Chegamos numa realidade, assim, chegamos desprovidos de tudo que você imaginar, né? E uma outra grande questão, a minha família fragmentou, né? Porque uma parte que foi a menor parte ficou aqui, que foi eu, um irmão, e 4, nós somos 6 irmãos dos vivos, sim, na época, 4 foram com meu pai. Dentro de um desentendimento, enfim. Sim, dentro de uma ruptura. Sim, né? E aí aconteceu essa parte aí, e aí eu pensei comigo, dentro de tudo aquilo, falei assim, olha... um dia não será tarde, mas para isso, estando aqui, eu vou dar continuidade. Aquilo que oferecer que for digno, eu vou fazendo, paralelo que era trabalhar na companhia. Aí, Norberto, por exemplo, de pintar um barracão, de ser ajudante de pedreiro, o que você imaginar, fui fazendo.
fui fazendo, fui fazendo. Foi agregando. Isso. Mas assim, sempre já meio angustiado em função da questão da escola, sabe? Porque era muito difícil. Matriculei na ENSA logo, depois não tive frequência. Fui para o Colégio Nossa Senhora das Dores, mesmo com senso de humildade, tá? Já um homem feito no meio de meninos de 12, 13 anos, não me constrangia. Mas também não tinha, lembro como fosse hoje, eu estou quase certo, o irmão Cristina falou, não tem jeito, não tem frequência. Né? E com isso aí, descobri Nova Era e sim, fui estudar. Né? Nessas idas e vindas, né? Estudava através de módulos e tudo. Da persistência, né? Uma persistência, sem professor, muito pouco em relação a isso, mas fui avançando. Bem, Toninho, o assunto está interessante, a gente vai fazer uma interrupção para o fechamento desse primeiro bloco e você volta no segundo, fechando essa passagem muito interessante que você está nos mostrando. Ok. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Vira, 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 vira. O combate à dengue está em suas mãos. O mosquito não para e o trabalho de prevenção também não. Bem, nós estamos entrevistando Toninho Aribati, itabirano, poeta, cronista. E o Toninho, no primeiro bloco, ele contava para a gente um pouco da sua experiência, que ele vai dar continuidade. E nesse segundo bloco a gente vai falar também um pouco mais da sua experiência lá no Hotel Aribati, quando ele se envolveu um pouco mais com esse universo artístico, cultural, e se transformou também num produtor, num incentivador e depois, mais para frente, cronista. Vamos aí, Toninho. Continua, por favor. Perfeito. Fechando um pouco daquilo que a gente estava dizendo antes, eu me preocupei com... Tinha a essência da questão, não falo nem tão empresarial, mas mais na visão do empreendedor, né? Certo. Eu imaginava, falei assim, ó, tem que angariar, fazer algo para... Né? Marcar a sua trajetória. Até então, ver em que área eu posso atuar. E aí foi aonde que, aos poucos, fui galgando uma possibilidade, outra, uma possibilidade, outra. E aí veio a ideia, né, pessoal, olha, enquanto itinerante, uma coisa que outra, vou tentar fixar alguma coisa e começar a criar um negócio, um exemplo. E aí foi onde é que eu comecei a montei um barzinho. De um barzinho, Norberto, passou-se uma lanchonete. De uma lanchonete, quer dizer, vinha a parte que veio o restaurante, posterior que veio o hotel, né? Então foi no passo a passo, né, no tijolo sobre tijolo, é que aí nasce o Aribati. Eu sou um pouco ansioso, sim, né? Claro, porque, não, mas... eu presinto, né, que a sua essência, né, artística, cultural, ela tem tudo a ver, né, com o hotel. Eu acho que o hotel foi a grande vitrine, né, do seu trabalho, né? Com certeza, com certeza. Agradeço muito por essa fase, né?
E o Aribati, na realidade, não acabou, porque o Aribati sou eu. Com toda a simplicidade, o Aribati sou eu. As outras coisas estão em volta, me alicerça em função de uma série de outras coisas, mas assim... Então... Esse é o epicentro, né? Exato. Aí veio a questão do hotel. Quando veio a questão do restaurante e hotel, eu falei, opa, precisa de uma outra coisa. Preciso de uma outra coisa. Eu tenho que compreender um pouco da minha cultura local, né? Porque, se falando de um hotel, eu comecei a visualizar o seguinte, um hotel é uma sala de visita de uma cidade. Os hotéis, por exemplo, os taxistas são os primeiros recepcionistas. E numa visão, por exemplo, de turismo, eu comecei a visualizar, falei, opa, tem que criar uma agenda, né? Que seja a agenda que mais assim, buscar, mostrar. E tive a oportunidade de ter uma passagem no rádio também, posterior a essa época também. E as coisas foram acontecendo. E aí fui vendo que a questão do Aribati, ele tinha que estar ligado à minha cultura. A minha cultura, que eu te digo assim, é a nossa cultura, né? E aí é que foi acontecendo as coisas. Eu falei assim, opa, vai acontecer um evento, quero incentivar. E acontecer outra coisa, só se não houvesse possibilidade, não financiar. Você criou um entrelace entre o Hotel Aribati e a cultura que estava acontecendo na cidade. Exatamente. Né? E, ao mesmo tempo, abriu uma porta para os artistas, incentivando-os, patrocinando, inclusive. Né? E às vezes não dá nem para participar, porque uma outra coisa muito arrojada que foi a época, porque se falando, por exemplo, os hotéis, quando dava 10 horas, 11 horas, no máximo eles fechavam. Eu vim com uma proposta de 24 horas. Eu imaginava, pô, falando de turismo, falando dessa coisa toda, e o cara que pegou a estrada e está chegando na cidade 3 horas da manhã. Né? Como é que fica a condição dele? Quem recebe, né? Quem recebe. Né? Tá, acho que aí foi realmente uma grande contribuição. E aí foi uma tomada muito grande em relação a tempo, essa preparação. Desgaste, uma série de... E foi interessante, né? Porque aí você abre, então, essa perspectiva de receber e recebe bem, as pessoas passam a ter no seu hotel, né, um lugar onde elas passaram a saber que você poderia recebê-los em qualquer momento, né, porque você passou a funcionar 24 horas. Então, eu acho que isso foi muito interessante. Dentro disso aí, passou a ser um point, por exemplo, artístico local, e aí eu fui conhecendo outros artistas também, que mesmo com aquela simplicidade, mas tinha uma essência, não estou falando por mim não, mas pelas pessoas. Não estou querendo, não é essa, como é que eu te falo, esse todo outro conforto. Eu quero aconchego, eu quero um lugar que alguém fala comigo, alguém conversa comigo, que eu vou me interagir com outras pessoas. Virou esse meio. Então, aí é que quando o hotel passa a ser também um espaço de mostra cultural, né? Porque aí ele se transforma numa vitrine, você recebe as pessoas, e aí como é que surge então esse lado seu de poeta, de pessoa que passa a recitar, né, declamar os poemas, se envolvendo, daqui a pouco você começa a perceber que você precisava melhorar um pouco mais, aí faz cursos para poder, cursos e oficinas, né, no sentido de aprender a cantar também, ou moldar a sua voz. Como é que foi isso? Tudo é um processo, né? Dentro desse, vamos dizer, passo a passo, eu fui observando muito o que as pessoas faziam. A questão, por exemplo, em si, a literatura, quando eu cheguei em Itabira, Norberto, Sim. Não é semi, não, analfabeto, por exemplo, eu memorizei o primeiro poema. Mas não sabia escrever o poema. E assim fiz uns 5, ficava com ele na cabeça, e assim, que Deus o tenha. O senhor Aristídio foi uma pessoa que ele falou, não confia na memória não. Começa a escrever. Mas como é que falava para ele que não sabia escrever? Sim. Você entendeu? É uma coisa de sofrimento interno, de sofrimento, né? Uma coisa assim baixa estima, ou alguma coisa. Não sabia bem o que era, mas assim, me constrangia. Eu não sabia ainda o que estava acontecendo com você. Quando foi um dia, ele virou e falou assim, falei um outro poema. O primeiro poema, pra você ter uma ideia, Você lembra? Lembro, estou buscando aqui dentro do que a gente está falando assim, sei que louco me chamam, sereno sonhador,
de janelas abertas, olhos vivos, tentando ver em transparência. Até essa palavra aí fazia parte do meu repertório. Sim. Mas a segnice e dolência era uma coisa totalmente desconhecida para mim. Sim. Eu falava preguiça e preguiça, que é o sinônimo de uma coisa e outra. Entendeu? Preguiça e preguiça. Depois que eu falei, não, vou elaborar melhor o poema, que é uma coisa, né, proeza Uma das essência, montanhas. Né? Sei que louco me chama, sereno sonhador, ele pronto, hoje já publicado. Sei que louco me chama, sereno sonhador, de janelas abertas, olhos vivos, tentando ver em transparência, segnice e dolência, proeza dessas montanhas. Por que isso? Porque os estados, os lugares que eu morei, elas são planície. Morro, para mim, era uma coisa assim, completamente mundo, né? diferente. E me gerava uma certa curiosidade, entendeu? Eu deparei com o que é a nossa cultura, né? Não vou citar nomes, porque eu corro o risco, por exemplo, de não falar de pessoas tão importantes. Perfeito? Sim. E que eu via, por exemplo, assim, talentos, eu sempre fui apaixonado. Mas o talento, Tony, é você. O talento, Sim. no sentido de, inclusive, depois de passar por toda essa superação, escreveu 4 livros, está lançando Meu A quinto. Fadinha, né, que é o 5º. Fadinho, o Gato Chico. Isso. E quais foram os outros livros? Aí, dentro dessa convivência com o meio tudo, eu falei assim, olha, eu fiquei muito subdividido e não foi fácil. De um lado havia o Antônio da Conceição Santos, Sim, claro, que é sou você. eu, né? E de outro lado estava nascendo o Toninho Aribati, que não queria muita coisa com o que é, capitalizar, mexer com essa coisa, não. Era muito contraditório, de uma certa forma, dizendo. E às vezes havia uns Sim. conflitos em relação, por exemplo, às vezes você estava num pensamento e tinha que parar para começar a atender ou para resolver uma questão de funcionário. Vivia essas situações todas. Mas, enfim, foi legal. Foi importante, Foi porque importante. ajudou a construir. Sim. E a gente precisa saber Isso. de você. Ele foi o envolvendo, nome desses livros todos, né, isso. que você escreveu, porque evidentemente que não vai ser aqui, né, que a gente vai conseguir falar de tudo que você desenvolveu, porque não foi pouca coisa. Mas a gente precisa brindar... Só no começo foram 22 anos. Pois né? A gente precisa, né, brindar as pessoas, né, porque às vezes vê o Aribati e não sabe que o Aribati escreveu 5 livros. Né, e elas... Né, Fora coletâneas e participação de coletâneas, mostras e... Tá, o primeiro livro, o segundo, o terceiro, o quarto... Meu primeiro livro foi Por Ti. Meu primeiro livro, Por Ti. Depois... Um temporal de poesia. Em seguida... Poetizando por aí, que foi uma ambiguidade, por exemplo, de sentidos, mas assim, são 2 livros diferentes. Volume 1 são textos completamente diferentes. Volume 2 também diferente. Mas eu achei interessante, foi poetizando por aí. Esse verbo em ação, quer dizer, Sim. se eu pudesse, todos os meus livros chamavam poetizando por aí. Aí, Toninho, você acaba editando esse livro que você acabou de bem explicitar, que é o romance. E conta aí pra gente como é que foi isso aí. Dá uma pincelada para a gente fazer essa chamada desse livro para o que você está programando. Perfeito. Serei breve, mas só para mim tomar toda uma linha do que a gente vinha dizendo, é o seguinte, a poesia me fascina, não só poemas meus, não. Um poema, se bater, quer dizer, eu quero memorizar, quero recitar, enfim. Aí eu pensei a necessidade de diversificar dentro da literatura, que também não sei se é literatura, é só a crítica que vai dizer realmente o que eu faço é literatura, não é excesso de modéstia nem nada, mas assim, é por aí. As coisas, o processo de literatura, eu sou consciente que é um processo muito lento. Seu objetivo é fluir. Fluir. Em algum lugar vai chegar, eu só penso isso. Eu só penso, em algum lugar vai chegar. Então aí eu falei, não, eu achei interessante, eu vou escrever crônica. Mas entender o que é crônica. Depois eu quero escrever contos de menor extensão. E depois eu falei, não, eu quero estudar sobre os outros autores que são colunistas, são autores cronistas, de romances, romances, né?
E Aí surgiu a fadinha. aí eu comecei a escrever. Paralelo a isso, não é criando nenhum tipo de expectativa nas pessoas, mas já tem outras coisas prontas. Né? Só Então esperando esse é o primeiro, então, né? publicado em Já, si, né? É o primeiro pelo editor romance. e tudo. E que me dá um certo referencial, porque é uma nova vivência que eu pego, porque esse livro é o seguinte, voltado para uma coisa que eu estava desdobrando, que foi logo recente, que é o Poetizando por Aí, que é um livro de poesia, né? E que eu já vinha dentro, desdobrando o livro, a ideia da essência do livro, eu acho, Norberto, não basta só escrever. Pois é. Foi aonde que eu virei e falei assim, eu tenho que começar a criar tem que ter uma outra ferramenta para que eu passe essa coisa de uma forma mais compreensiva para as pessoas. Bem, Toninho, nós estamos chegando no final do nosso programa. É uma pena. Mas eu quero concluir aqui que eu serei breve. Certo, né? Mas eu espero que você volte, né? Inclusive para fazer o lançamento desse livro e a gente possa brindar o público nosso, né? O nosso telespectador, dessas façanhas, dessas facetas do trabalho de superação do Toninho. Eu vou deixar meu microfone aberto para suas considerações e te agradecer já antecipadamente pela sua presença brilhante aqui. Eu agradeço muito pela oportunidade, por estar falando de coisas que às vezes fogem até um pouco da memória, mas a gente retrata porque as pessoas, de uma certa forma, hoje, que é natural, né? Quer saber um pouco, Toninho Aribati, Toninho Aribati, porque às vezes assemelha uma coisa com outra só comercialmente, mas existe dentro disso aí uma preocupação em torno de tudo isso aí que pode desdobrar, que é a questão comercial, cultural, enfim. Eu espero que você volte, inclusive, para contar um pouco mais dessa Então, quero agradecer, falar para o ouvinte em relação a esse livro, né, que Levante. Fadinha e o Gato Chico. Levante mais. Fadinha e o Gato Chico dá um ar de uma história infantil que até então é peculiar, né? Levante um pouquinho mais, Tony. Mas depois, esse livro, com a experiência, a vivência dessa personagem, ela vai ficando adulta e vai passando por outras fases. E o que eu acho mais interessante, eu dizendo em relação ao livro, porque a narrativa é toda feminina. E em relação a isso, eu imagino que eu vesti de uma alma feminina para até então escrever esse livro. Transcrever essa ideia desse romance. Isso. Espero que as pessoas gostem. Tá aqui a editora, né? A Alprint, uma editora de São Paulo, né? Tive o prazer desse livro ter sido lançado em primeira mão na Bienal, em Belo Horizonte, né? 2016. Enfim, eu estou lendo, estou adorando, e eu espero que o nosso telespectador goste. Está aí. Pode consegui-lo também através do site aribati.com.br, www.aribati.com.br. O meu e-mail também, aribati@aribati.com.br. Ou pelo telefone 3831, esse é muito fácil, 0000, 3831-0000. Ok, Toninho. Muito obrigado. Eu que agradeço, Norberto. Pela presença. Ok, querido.